Você acorda e percebe que metade da sua rua está em silêncio. Não porque partiram, mas porque morreram. No século XIV, a Europa foi invadida por uma praga invisível. Em poucos anos, ceifou 1/3 da população. E para muitos, era o fim do mundo. Mas será que a peste negra foi apenas um desastre natural? Ou ela foi usada para algo muito maior, uma arma espiritual e política que moldou séculos inteiros de fé e poder? A Idade Média já era marcada por guerras, fome e medo do desconhecido. Mas nada se comparou ao terror da peste negra. Não se tratava apenas de uma doença, era também um divisor de águas para a fé cristã, para a autoridade da igreja e para a forma como o povo entendia o mundo. Ao longo desta investigação, vamos explorar como a peste foi interpretada como julgamento divino, como gerou perseguições contra inocentes e como plantou sementes de desconfiança que mudariam a relação entre o povo e a própria igreja. E talvez, ao revisitar esse passado, possamos compreender como o medo sempre foi, e ainda é, usado como ferramenta de poder. Tudo começou em 1347, quando navios vindos do Oriente aportaram na Sicília. Eles traziam especiarias, tecidos, mercadorias valiosas, mas também um passageiro mortal: ratos infestados de pulgas infectadas com a peste bubônica. A doença se espalhou com a velocidade do vento. Cidades inteiras eram dizimadas em questão de semanas. Crônicas da época descrevem inchaços negros no corpo, febres altíssimas e tosses com sangue. Não havia distinção. Ricos, pobres, nobres, monges. Todos caíam da mesma forma. Para muitos, era o Apocalipse em pleno século XIV. Afinal, como explicar tamanha destruição senão como o juízo de Deus sobre a terra? A resposta da igreja foi imediata. A peste era a punição de Deus. Procissões se multiplicaram. Flagelantes cruzavam as ruas açoitando suas próprias costas, acreditando que o sangue derramado podia aplacar a ira divina. Sermões ecoavam nas catedrais. Era preciso penitência, jejum e confissão. E muitos lembravam de Hebreus 12:6. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Mas havia um detalhe perturbador. Padres e monges também tombavam diante da doença. O povo se perguntava: se os homens de Deus não eram poupados, então quem poderia escapar? A fé que sustentava milhões começava por rachar. E quando o medo cresce, alguém precisa ser culpado. O terror coletivo logo se transformou em acusação. Se a peste era um castigo de Deus, alguém deveria ser o responsável por provocar sua ira. E assim começaram as perseguições. Judeus foram acusados de envenenar poços. Leprosos e mendigos foram vistos como transmissores da doença. Mulheres que mexiam com ervas passaram a ser suspeitas de bruxaria. Multidões enfurecidas linchavam inocentes em praças públicas. O medo invisível se transformava em violência visível. E mais uma vez, a igreja encontrava uma oportunidade: reforçar sua posição como única guardiã da verdade e da salvação. Mas no fundo, será que a peste não estava revelando algo maior? Não apenas uma doença, mas o funcionamento de um sistema que usava o medo como arma de controle? A peste não poupava ninguém. Sacerdotes, monges, bispos. Muitos morreram ao lado dos fiéis comuns. O povo via os corpos religiosos amontoados junto aos demais e começava a se perguntar: se os homens consagrados não eram protegidos, então, onde estava a promessa da igreja? Em várias regiões, comunidades inteiras ficaram sem padres para ministrar os sacramentos. Batismos eram feitos às pressas. Confissões deixavam de ser ouvidas. E enterros
se tornavam rituais apressados, conduzidos por qualquer sobrevivente. A confiança na instituição começava a ruir. Muitos viam a igreja não como refúgio, mas como incapaz de explicar e conter o terror. E essa rachadura se tornaria uma ferida aberta que mudaria o destino espiritual da Europa. Se até aqui você está achando esta investigação importante, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Assim, você ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Mas a crise não parou aí. Quanto mais a peste avançava, mais cresciam as dúvidas. Alguns começaram a buscar respostas fora da fé oficial. Outros se entregavam a seitas apocalípticas, acreditando que o fim estava próximo. E o que parecia ser apenas uma praga biológica, aos poucos se tornava também uma praga espiritual. A dúvida corroía a autoridade que sustentava o poder da igreja. Essa fissura abriria caminho, séculos depois, para movimentos que mudariam a face do cristianismo e até mesmo a política da Europa. A peste negra não foi apenas uma tragédia passageira. Ela deixou marcas profundas que transformaram para sempre a Europa. Com 1/3 da população morta, vilas inteiras desapareceram. A escassez de trabalhadores fez os sobreviventes exigirem melhores condições, algo impensável antes. Surgiram revoltas camponesas e o sistema feudal começou a dar sinais de desgaste. Mas a transformação não foi apenas social. Espiritualmente, o impacto foi ainda maior. A confiança cega na igreja já não era a mesma. Se os sacramentos não haviam protegido ninguém, se as orações não tinham contido a peste, então talvez houvesse outras verdades além daquelas pregadas nos púlpitos. Foi nesse cenário de dúvida que começaram a florescer novas ideias, questionamentos e até movimentos heréticos. A semente da reforma, que só germinaria 2 séculos depois, já estava ali, escondida entre os escombros da peste. E há quem diga que esse vazio espiritual abriu espaço para sociedades secretas, grupos em busca de conhecimento oculto. O medo tinha devastado não só corpos, mas também a confiança que sustentava o mundo medieval. As fogueiras da peste se apagaram há séculos, mas o eco de seus gritos ainda ressoa na memória da humanidade. A Idade Média foi moldada pelo medo. O medo da doença. O medo da morte. O medo do julgamento divino. E sempre havia alguém disposto a transformar esse medo em poder. Mas nenhum sistema baseado no medo se sustenta para sempre. O vazio da peste abriu caminho para novos questionamentos. E nas sombras desse vazio começaram a se erguer outras forças. Ordens misteriosas, sociedades secretas e cavaleiros que guardavam segredos proibidos. É para lá que nossa investigação segue, para o enigma da ordem mais poderosa e enigmática da Idade Média, os Cavaleiros Templários. A história da peste negra nos lembra de algo inquietante. O medo pode destruir corpos, mas também pode aprisionar mentes. Se esta investigação trouxe novas perguntas para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos muito mais para revelar nos próximos episódios desta série. E se você deseja dar um passo além, conheça o curso Teologia Elementar. Um estudo acessível e fundamentado para discernir os sinais dos tempos. O passado deixa marcas, mas é o conhecimento que liberta.